Boa tarde, gente. Boa tarde, bom dia, né? Que Deus abençoe aí o seu dia. Gratidão a Deus por mais esse dia maravilhoso, né? Aqui está ensolarado, às vezes é uma nuvenzinha, mas está mais ensolarado do que nublado. Está bem gostoso o tempo aqui. Quero agradecer a Deus, né, por esse dia maravilhoso e vou dar um tempinho aqui para o pessoal começar a entrar, né? O pessoal entrar e esperar um pouquinho o pessoal entrando. E daqui a pouquinho a gente chama a nossa amiga. Gente, eu convidei uma colega, irmã em Cristo, Regiane, e aceitou o nosso convite aí de bom coração, né, com alegria. Esse tema maravilhoso que vamos estar tratando hoje foi escolhido por ela, um tema maravilhoso, né? O tema diz assim: não acredite em tudo o que você pensa. E é um tema bem oportuno, né, para esse tempo que estamos vivendo, para esses tempos, né? E baseado na palavra de Deus. Então vamos aprender um pouco mais, né? Deus sempre nos concede a oportunidade de aprender todos os dias, né? Sempre eu falo que cada dia é uma chance da gente estar aprendendo uns com os outros. Então aí Deus, eu creio que Deus vai usar a nossa irmã Regiane aí para trazer uma palavra, né, ao nosso coração. Eu vou convidá-la aqui, vou convidar a irmã Regiane. Estou convidando ela aqui. Deixa eu ver se... Ô, irmã, paz, Regiane, tudo Tudo bem? bem? Que alegria poder estar com você aqui, né? Para esta live maravilhosa. Eu estava comentando aqui com as irmãs, com os amigos, desse tema escolhido pela irmã, né? Um tema muito oportuno, né? Para esse tempo que estamos vivendo. E desde já também quero agradecer a irmã que aceitou aí de bom coração o nosso convite, né? E Deus sempre tem os seus para usar, né? Sempre ele levanta pessoas e glória a Deus por isso, que Deus levante cada dia muitas pessoas para fazer a obra do Senhor, ajudar uns aos outros, né? Que Verdade. nesse tempo que estamos vivendo precisamos de um ajudar os outros, né? Tempos difíceis nós estamos enfrentando, porém Deus tem os seus, né? Deus tem levantado aí muita gente corajosa, um exército aí para lutar e pessoas de assim com o coração aberto para fazer a obra de Deus, como a irmã, viu? Obrigada, querida. Obrigada pelo convite. É realmente uma satisfação muito grande poder contribuir de alguma forma. Eu estava tentando achar aqui algum efeito que clareasse um pouco porque eu estou com uma iluminação um pouco ruim, porque todo o meu material está lá no consultório. E eu acabei não trazendo ontem, porque achava que eu ia fazer a live por lá, e aí acabei fazendo por aqui. Então, deixa eu ver se eu acho alguma coisa que dê uma clareada nessa imagem aqui. Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos. Viu? Bom dia, Adriele, Cam Camles, Adriele, Sigrid. Deus abençoe a todos. Uma Regiane saiu, deixa eu convidá-la de novo. Saiu aqui, gente, só um minuto. Caiu. Ah,
Estou aqui de volta. Bom, vamos deixar assim mesmo, porque senão vou acabar sem querer saindo novamente. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Regiane Ferreira, sou psicóloga, neuropsicóloga e também sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Eu queria saber, em primeiro lugar, se está todo mundo aí me ouvindo, se a conexão ela tá boa, se está tranquilo, se pode aí começar. Aqui está falando, a voz de vocês está grossa. Às vezes Às vezes é a conexão da pessoa. é a conexão. Aqui também, às vezes, a internet fica meio ruim, né? A iluminação também aqui não tá das melhores, não. De vez em quando a nuvem escurece um pouquinho, né? É verdade. Então, esse tema, quando você convidou, Rose, vou te chamar de Rose, tá? Aqui o pessoal chama, a irmã Rose. Quando você convidou, até comentei, né? Que uma amiga minha, a Natasha, não sei se ela tá por aí, mas em algum momento talvez ela entre, ela tinha mandado para mim aquele versículo, né, que a gente colocou, que eu até coloquei lá no informativo, que é Provérbios 4:23, que fala: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E é interessante que ela falou assim: olha, fala sobre isso. E na hora eu falei assim: nossa, já li esse versículo, já senti vontade de falar, mas às vezes a gente não encontra assim uma oportunidade, né, para falar sobre o assunto. E aí, quando você falou, né, daí e o assunto e o tema, né, na hora o que me veio foi esse assunto. Falar sobre os nossos pensamentos. Por quê? Porque na clínica, na experiência clínica que eu tenho, praticamente todo mundo que chega no consultório, que chega para atendimento, para fazer terapia, o que leva elas a um adoecimento emocional, o que leva elas até mesmo a um adoecimento físico, muitas vezes está relacionado ao pensamento. Então, é interessante que as nossas emoções elas são influenciadas pelos nossos pensamentos. Então, primeiro, a gente recebe um estímulo, que a gente chama de gatilho, né? E esse gatilho, ele geralmente gera um pensamento na gente. Às vezes a emoção ela vem em primeiro lugar quando a gente já tem um trauma, né, com aquilo, mas geralmente o pensamento ele está muito dentro dessa situação. A gente pensa em algo e quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a ficar triste ou a gente começa a ficar muito feliz. Então, geralmente, tudo parte de um pensamento. E esse pensamento parte de um estímulo, de um gatilho que a gente recebeu. Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre pensamentos, porque muitas vezes a nossa vida ela está sendo direcionada pelos nossos pensamentos, mas os nossos pensamentos nem sempre são verdadeiros, eles são reais. Né? E isso acontece muito, por exemplo, quem tem o transtorno do pânico. Quem tem transtorno do pânico, a pessoa ela pensa, ela tem muitos pensamentos catastróficos. Então ela chega num ambiente, ela começa a pensar as piores coisas que poderia acontecer naquele lugar. E a partir do pensamento que ela começa a ter, ela começa a se desesperar, aquele lugar se torna um perigo muito grande, ela não vai aproveitar o que vai acontecer ali. Muito provavelmente, se ela vê como um lugar perigoso, ela vai sair daquele lugar e ela vai perder ali uma oportunidade. Então, olha só, como um estímulo gerou um pensamento e esse pensamento gerou uma ação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem tudo que a gente pensa é de fato a realidade. Nem tudo que a gente sente é de fato a realidade. E compreender de onde vêm esses pensamentos, compreender como é que eles são formados, como é que a gente cura, como é que a gente trabalha isso. Isso é libertador.
Isso é libertador e é a partir daí que a nossa vida toma um novo rumo, toma proporções muitas vezes completamente diferentes daquilo que a gente caminhou a vida inteira. Então, falar sobre pensamentos é falar sobre destino, é falar sobre cumprimento de propósito, sobre missão de vida. Então, a gente precisa, é extremamente importante falar sobre isso. Né? Então, eu te agradeço por ter convidado, né, por ter aceitado esse tema e a gente poder aqui falar sobre algo tão importante, algo que vai ajudar tanta gente. Né? Então, eu queria já pedir, se você já está interessada aí no assunto, manda, compartilha aí com alguém que você conhece, né? Vai enviando aí, tem uma setinha, né, que a gente chama a setinha de, ela é tipo um aviãozinho. Você pode estar mandando, estar convidando outras pessoas para participar, porque essa pessoa ela pode estar precisando. Então a gente precisa tomar muito cuidado e eu vou começar falando aqui sobre algumas questões. Eu falo muito sobre feridas emocionais porque eu comecei a ter um entendimento de que toda essa disfuncionalidade que a gente acaba tendo nos nossos pensamentos, na nossa falta de gestão emocional, está muito relacionada às feridas que a gente desenvolveu no decorrer da nossa vida. E a gente precisa compreender isso, de onde que vêm esses pensamentos. Esses pensamentos, na grande maioria das vezes, eles vêm das feridas emocionais que a gente não curou, que a gente não tratou. E aí eu coloquei aqui o que são feridas emocionais. Feridas emocionais, assim, bem resumidamente, são conflitos. São situações que nós vivemos no decorrer da nossa infância, com a nossa família primária ou com os nossos cuidadores, às vezes por negligência, por uma falta, por um excesso de cuidado, por uma falta do cuidado, por uma falta de afeto. Então, aqueles conflitos que a gente vivenciou lá, eles geraram na gente uma ferida. A gente chama de ferida. A gente pode chamar de trauma também. A gente pode chamar de conflito. Então, esses conflitos, eles geraram na gente essas feridas que a gente coloca aí como principais: rejeição, abandono, injustiça, traição, humilhação. Essas são as principais que mais trazem aí problemas para a nossa vida, para as nossas relações, para o desenvolvimento do nosso propósito. Então, as feridas emocionais, elas acabam gerando em nós características específicas de personalidade. Então, a nossa personalidade, ela é criada desde a gente nasce, né? Ela vai sendo criada, ela vai sendo moldada de acordo com a forma como a gente vai percebendo o mundo. Então, as minhas relações, como eu me relaciono com a minha família, com os meus cuidadores, como eu me relaciono com as pessoas na minha escola, isso está muito relacionado à criação da nossa personalidade. E o mais interessante é que cada ferida emocional, ela carrega uma máscara. E o que seria uma máscara? Uma máscara é um conjunto de características que a gente acaba usando para se proteger. Então, vamos lá. Se a gente criou as feridas na nossa infância, o que acontece? Lá a gente tem uma imaturidade muito grande. Nós não temos aí muitos recursos cognitivos para poder lidar com essas feridas, com esses traumas que a gente adquiriu. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a encontrar estratégias para a gente poder lidar com essa dor que a gente sente, que são essas feridas que vão sendo formadas. Então, cada ferida ela tem uma máscara. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a máscara de cada ferida emocional. Então, como eu falei aqui, né, as feridas, elas geram essas máscaras e essas máscaras, muitas vezes, elas aparecem. Por exemplo, vou dar já um exemplo aqui, como uma expressão de muita alegria, de muita tristeza, de muito medo, de muita vulnerabilidade. Às vezes, o sarcasmo
sarcasmo, a arrogância, o perfeccionismo, isso tudo está atrelado a essa máscara, que são essas características de personalidade que, né, eu vou falar depois mais. E aí eu coloquei aqui quais são os problemas de a gente não curar as nossas feridas. Isso gera muitos problemas. Isso gera problema na nossa própria vida, na nossa autoestima. Isso gera problema no desenvolvimento do nosso propósito, da nossa profissão. Isso gera problema no nosso relacionamento familiar de origem. Isso gera problema no meu relacionamento com o meu cônjuge, com o meu companheiro, com o meu parceiro, com as minhas amizades, no meu relacionamento profissional. Então, as feridas não curadas, elas vão refletir diretamente em todas as áreas da nossa vida. Sem contar que elas também podem desenvolver adoecimentos físicos e transtornos de personalidade. Olha só quanta coisa pode... Quanta coisa, meu Deus. Muita coisa, é muita coisa. Por isso que a gente precisa trabalhar. E falar sobre pensamentos já é um grande caminho para começar a trabalhar isso, que é a proposta dessa live hoje. Daí eu vou falar rapidamente sobre os estilos de pensamento de cada ferida emocional. Então, só para que as pessoas entendam que cada ferida tem um estilo próprio de pensar. Desculpa. Eu vou falar agora aqui da rejeição. A ferida da rejeição, ela carrega a máscara do escapista. O que é o escapista? Dentro, por exemplo, dos transtornos de personalidade, a gente tem um tipo de transtorno de personalidade que é a personalidade evitativa. Geralmente, quando os meus pacientes fazem o questionário, um questionário próprio meu que eu tenho, que eu aplico neles, quando eles fazem o questionário, quando dá a ferida da rejeição, eu aplico um outro, que é da terapia cognitivo-comportamental de transtorno de personalidade, e geralmente ele vai bater lá numa pontuação alta do transtorno de personalidade evitativa, porque o escapista, ele é evitativo. Ele é uma pessoa que ele vai fugir o tempo todo de estar em evidência, porque ele tem um medo muito grande de ser rejeitado. E olha só, eu vou colocar aqui alguns principais pensamentos de quem tem a ferida da rejeição. Eu coloquei aqui 5 somente e vou dar exemplo. Então, por exemplo, quem tem a ferida da rejeição costuma pensar muito assim, ó: ninguém realmente se importa comigo. A pessoa, ela acredita que ela não é uma pessoa importante, que ela não tem valor, que ela não é significativa, que ela não tem nada de bom para passar para ninguém. Ela acredita que ela não é digna, muitas vezes, de viver. Por isso que tem 2 feridas que elas têm uma predisposição muito grande para desenvolver a depressão. É a ferida do abandono e a ferida da rejeição. Essas 2 feridas, elas lidam muito com o sentimento, com a emoção da tristeza. Então, elas pensam muito, elas se desvalorizam muito. Olha só, eu não serei bom o suficiente para ser amada. Se eu me abrir para alguém, eles vão me rejeitar. Eu sempre vou ser a segunda opção de uma pessoa. Eu não mereço ser amada. Esses são alguns pensamentos comuns de quem tem a ferida da rejeição. E aí, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui. Você foi, por exemplo, uma entrevista de emprego. Depois que você fez a entrevista de emprego, a entrevista foi muito bacana, fluiu muito bem. E aí, o que acontece? Você não recebeu a ligação que a pessoa disse, ó, depois a gente vai ligar e tal. E o fato de a pessoa não receber a ligação, ela já acha que ela não foi boa o suficiente, que os outros candidatos são muito melhores do que ela, né, não é uma pessoa que é digna daquele emprego, que é algo muito bom para ela. Então, ela começa ali a entrar num looping de pensamentos disfuncionais a respeito dela, desvalorizando ela.
e ela sempre se sente muito inferior aos outros. Eu coloquei outro exemplo aqui, quando a gente manda mensagem, por exemplo, para alguém, e essa pessoa visualiza a mensagem e ela não retorna. Muitas vezes a gente pensa assim, essa pessoa ela não me ama, ela não gosta de mim, né? Ela não, eu não sou uma pessoa que tenho valor para ela, porque tipo assim, ela nem, né, nem se importou com o que eu Nem se importou. muitas vezes a gente acaba indo para esse tipo de pensamento. Mas isso é uma percepção nossa. Muitas vezes a pessoa, ela estava num corre, daí ela leu, já aconteceu comigo de eu ler a mensagem e aí eu tá ali, daí eu acabar fechando o celular e só depois de tantos dias eu lembrar que eu tinha que responder aquela mensagem e não tinha nada a ver com o que eu senti ou não pela pessoa, né? Pode falar. Então, você falando sobre emprego, eu trabalho com jovens há muitos anos, né? Sirvo ao Senhor desde os meus 7, agora eu estou com 57 anos, então tenho já uma bagagem boa aí. Então, esses dias uma moça pediu a minha ajuda, né, para levar ela a uma entrevista e eu fui, porque é do meu grupo, eu sou professora de EBD dela, né? Eu sou líder dela. Aí eu fui para ajudar, que eu sempre gosto de estar ali acompanhando, né? Ajudando dentro do possível. Fui com ela. Aí ela fez a entrevista, voltou cabisbaixa. Aí eu falei, o que que aconteceu? Aí ela falou assim, eu tenho certeza, não, nossa, eu tenho certeza, não deu certo, ele não gostou de mim. Eu falei, por que você? Não, eu sei, não vai, eu sei, nossa, não deu certo. Saiu para baixo, sabe? Aí eu peguei na mão dela e falei para ela, olha, você está é, se adiantando a resposta. Então, primeiro lugar, se for a vontade de Deus, com certeza, coloque isso na sua mente. Se não foi, Deus tem um lugar melhor, adequado para você. Mas tudo bem. E ela veio triste, aí no outro dia ligou para mim e falou assim, menina, não acredito, irmã Rose, eu consegui um emprego, ele gostou de mim. Eu falei, você tá vendo? Como você se adiantou, se precipitou em... Nós estamos vivendo nesse tempo difíceis. Nossa, é muito jovem, irmã. Por isso que foi de Deus essa live, sabe? Eu tenho orado muito, Senhor, como eu posso ajudar? Porque você sabe que eu não sou experiente nessa área. E Deus, assim, sabe? Eu ouvindo a irmã, vendo as coisas, a irmã, eu falei, meu Deus, se for a tua vontade, eu vou convidar a irmã. Irmã, você de primeiro, eu falei, é Deus, é Deus. E tem outra irmã também, que é como a irmã falou. Às vezes, irmã, ela manda, bom dia, irmã Rose. Ela quer que eu responda em seguida. Sabe, eu ali na correria, eu também estudo, eu continuo, mesmo sendo formada em teologia, eu continuo estudando. A palavra de Deus diz para a gente crescer em sabedoria, a gente aprender. E nós temos que aprender para melhor servir a Deus, para melhor, né? Igual a irmã está aí passando essas informações tão importantes, irmã, tão importantes. Então, assim, eu passo por isso que você está falando, com as pessoas. Sim, sim. Sabe, eu tenho que responder. Às vezes a pessoa já chegou, uma irmã e disse para mim, olha, irmã, eu sei que eu sou excluída do grupo, eu sei que eu não tenho importância. Tudo que a irmã está falando. Exatamente. Então, assim, as pessoas compartilhem, vou salvar essa live e ajudar as pessoas, porque é realmente o que acontece. É verdade. E aí, ó, aqui o estilo de pensamento de quem tem, por exemplo, a ferida da injustiça. Quem tem a ferida da injustiça usa a máscara do rígido. São pessoas rígidas. E aí eu coloquei aqui, ó, a vida não é justa. Coisas ruins sempre acontecem comigo. Isso aqui é comum de quem tem essa ferida pensar. Eu sempre me esforço e faço o certo, mas nunca sou reconhecido. As pessoas ao meu redor sempre têm vantagens injustas sobre mim. Não importa o quanto eu tente, as coisas nunca se equilibram para mim. Eu sempre acabo sendo a vítima das circunstâncias. Daí eu coloquei aqui um exemplo. Por exemplo, uma mãe ela faz um elogio para um outro filho, né?
E aí o filho ali que sempre está, né, ajudando, que sempre está fazendo, na hora, o que, que ele pode pensar? Ele pode pensar assim, poxa, eu me esforço tanto, eu faço tudo, né? Eu me dou. E aí, olha aí, ó, ela está elogiando o outro que não faz nada, que nem se dedica tanto quanto eu. Então, a pessoa, ela sempre está ali naquele negócio de que ela acha sempre que ela está passando por situações de injustiça. Ela sempre tem um olhar voltado para pensar dessa forma, que ela sempre está sendo injustiçada. Botei aqui, as pessoas não são tão responsáveis como eu, né? E elas acabam levando, por exemplo, o mérito, né? Então, no meu lugar, então eu me esforço mais, e aí o outro que não se esforça tanto acaba se destacando, acaba. Então, sempre pensando dessa forma. Daí aqui a ferida da humilhação. A ferida da humilhação, quem tem, usa a máscara do escapista, ou, desculpa, a máscara do masoquista, do escapista é da rejeição. Usa a máscara do masoquista. O que, que é a máscara do masoquista? O que, que é ser uma pessoa com traços masoquistas? É uma pessoa que, como a pessoa que tem a ferida da humilhação, ela provavelmente foi criada num ambiente familiar de muita crítica, de muita rigidez. Essa pessoa, ela acaba se adaptando a esse ambiente de sofrimento. E é muito interessante que ela tem uma facilidade muito grande para lidar com essas situações e assim, para ela tá, tipo assim, ela não se importa tanto, por exemplo, vou dar um exemplo para você, uma vez, logo no início, né, quando eu comecei a ser líder, e aí eu não tinha muita sabedoria na época, eu fui falar com uma pessoa que fazia parte, não sei se era de célula, não sei se era de escola dominical, não lembro o que que era. E aí eu falei bem assim, fulana, você não pode fazer dessa forma. Só que quando eu falei, tinha mais duas pessoas próximas de mim. E aí, depois que eu falei aquilo, eu me senti tão mal, sabe? Eu falei, nossa, fulana deve ter se sentido mal, porque eu chamei a atenção dela e tinha duas pessoas ali e isso não foi legal. E aí depois eu chamei ela, eu falei, fulana, eu queria te pedir desculpa porque eu te chamei a atenção e tinha pessoas ali e não foi uma coisa legal. Sabe o que ela respondeu? Ela falou bem assim, tô acostumada já com isso. Isso daí não foi nada. Eu sou acostumada a ser chamada a atenção isso na frente de todo mundo, de grupos grandes e não tem problema, não precisa se preocupar com isso não. Para mim não foi nada. Eu falei, como assim? Não, você não pode se acostumar com isso está errado. As pessoas elas não têm o direito de fazer você passar por isso. É por isso que eu estou aqui para você que eu errei, estou pedindo desculpa. Você não tem que se acostumar com isso. E as pessoas, elas, né, por elas virem desse contexto familiar disfuncional, elas acabam se adaptando na vida adulta ao mesmo estilo. A gente vai falar bem sobre a questão, por exemplo, da ferida do abandono, que é a próxima ferida, não seria a próxima, mas depois dessa que eu vou falar, vou já falar sobre como a pessoa que sofreu abandono na infância, muitas vezes ela também recebia muitas críticas, ela consegue viver em relacionamentos abusivos. Quem tem a ferida do abandono tem uma facilidade muito grande para permanecer em relacionamentos abusivos, seja relacionamento amoroso, seja relacionamento profissional, seja relacionamento de amizade, porque tem amizades que são abusivas. Ei, mulher, homem, se você tem uma amizade que a pessoa te critica o tempo todo, que ela te invalida, que tudo que você pensa não tem valor, que só ela tem a razão das coisas, que só o que ela pensa tá certo, que aquilo que você fala não é o correto. Provavelmente essa relação de amizade é uma relação abusiva. Então, a gente às vezes se mantém dentro daquela relação porque a gente a vida inteira aprendeu a conviver naquilo e isso é uma coisa normal. Mas você precisa aprender o que é normal e o que não é normal.
o que é certo e o que é errado, o que adoece e o que te traz saúde, né? Então a gente precisa estar muito atento a isso. Então, aqui eu vou trazer agora o padrão de pensamento de quem tem a ferida da traição. A ferida, eu passei logo para a humilhação, não dei exemplo da humilhação. Por exemplo, quem tem a ferida da humilhação, olha o que ela costuma pensar. Todos estão me julgando e achando que sou inadequado. Eu nunca serei bom o suficiente para os outros. As críticas que recebo são sempre mais dolorosas do que os elogios. Então, as pessoas que têm a ferida da humilhação, elas têm até dificuldade de receber elogios. Elas é estranho. E elas, por mais que doa as críticas que ela recebe, mas ela já está acostumada, né, naquilo. Eu não posso ter erros, né? Senão eu vou ser ridicularizado. Então, é uma pessoa que ela está o tempo todo muito atenta ao que ela vai falar, como que ela vai se comportar, morrendo de medo de falar uma besteira, de falar uma coisa que ela acha que é sem sentido. Eu tenho paciente que tem a ferida da humilhação, que tem bloqueio da fala. Por exemplo, no ambiente de trabalho, as pessoas falam várias coisas e ela fica calada o tempo todo. Por quê? Porque ela tem medo de se posicionar e as pessoas retalharem ela, rirem dela, ou de ela falar alguma coisa que não seja legal ou besteira, ou as pessoas considerarem besteira aquilo que ela fala. Então, quem tem a ferida da humilhação tem um medo muito grande de ser humilhado. Mas muitas vezes ela acaba se colocando nessas situações para que outra pessoa não precise colocar ela. Então ela às vezes se coloca como alvo de risadas, ela faz muita piada, ela sem perceber está se colocando numa situação onde as pessoas estão rindo, né? Estão ali expondo ela muitas vezes ao ridículo. Então, é por isso que a gente tem que ter cuidado, porque a gente acaba se auto-sabotando dentro das nossas feridas por conta dos pensamentos que a gente tem. Então, a ferida da traição usa a máscara do controlador. As pessoas que têm a ferida da traição, lá em primeiro lugar, em alta pontuação, elas têm uma facilidade muito grande para controlar a vida das pessoas que vivem em volta delas. Então, por exemplo, pensamentos comuns de quem tem a ferida da traição. Eu nunca posso confiar totalmente em ninguém. A ferida que mais desconfia dos outros é a ferida da traição. É uma ferida que ela tem dificuldade, assim, de uma forma exponencial de confiar se ela não tiver o controle. Ela só confia se ela tiver o controle. Se ela tiver, tipo assim, ela souber de todos os passos, o horário, tudo. Se ela tiver todo o controle daquela pessoa, ela confia. Se ela não controlar, ela não vai confiar. Por exemplo, o pai está doente. Ela tem que levar no médico, é ela que tem. Tudo é ela que ela tem que estar por trás de tudo, porque ela tem que ter a sensação de que ela tem o controle daquela situação. Ela tem o controle. É impressionante, é impressionante. E aí o que acontece? Eu botei aqui, né? Se eu me abrir com alguém, eles vão me trair. A traição é inevitável em relacionamentos próximos, né? Portanto, preciso fazer de tudo para evitar. Então, a pessoa que tem a ferida da traição, ela tem um medo tão grande de ser traída que ela vai fazer de tudo para evitar que isso aconteça. E muitas vezes ela vai querer controlar a vida dessas pessoas para que essas pessoas não cometam o erro de traí-la. É impressionante, mas elas fazem isso. E aí eu dei alguns exemplos aqui. Por exemplo, se uma amiga, né, uma amiga assim, muito próxima, ela sai com alguém, ela foi tomar um café com alguém. E aí, naquele momento, você viu que ela saiu com uma outra pessoa, a primeira sensação que você tem é de traição. Poxa vida, ela deixou de sair. Ela poderia ter saído comigo, era eu para estar lá, eu sou amiga dela, como é que ela me deixa? Por que ela não me convidou? Por que não sou eu? Né? Então começa a vir aqueles pensamentos, e aí muitas vezes quem tem a ferida da traição, quem tem medo da traição, acaba atraindo. Sabe o que muitas vezes o pensamento dela vai fazer ela fazer?
ela vai no dia seguinte encontrar alguém, procurar alguém para tomar um café só para ela mostrar para amiga dela que ela não depende dela para ser feliz, né? Eu já passei por isso. É, Amiga, tem as amizades. meu Deus. Então, assim, os pensamentos geram emoções, geram sentimentos e geram comportamentos, né? Então, Comportamento, sim. muitas vezes a gente está reagindo a pensamentos disfuncionais e completamente irreais. E aí coloquei aqui, ó, abandono, que é a última ferida aqui para a gente, né, fechar aqui os estilos de pensamento para entrar na parte mais prática. Quem tem a ferida do abandono usa a máscara do dependente. As pessoas que têm a ferida do abandono, elas têm uma predisposição muito maior do que as outras feridas para desenvolver a dependência emocional. Então, não é que as outras feridas elas não desenvolvam, elas desenvolvem. Mas aqui, na ferida do abandono, essa pessoa, ela entra, por exemplo, numa relação abusiva e ela tem uma dificuldade muito grande para sair. As outras feridas, elas já têm, assim, uma melhor, né, disposição para lutar e sair. Aqui o negócio pega e a situação é complicadíssima. Complicadíssima mesmo. Então, as pessoas que têm a ferida do abandono, elas usam a máscara do dependente. Por quê? Porque a pessoa que tem a ferida do abandono, como ela tem um medo muito grande do abandono, o que ela vai fazer para segurar o outro na vida dela? Ela vai se tornar dependente. Ela acha que se ela se tornar dependente do outro, o outro o tempo todo ali com ela, sabe? O tempo todo próximo, dando suporte, ela acha que dessa forma ela segura essa pessoa perto dela. Só que olha o que acontece, acaba acontecendo o contrário, porque quando a gente se torna muito dependente do outro, a gente acaba sufocando o outro. E A quando a outra gente sufoca, pessoa, o sim, outro acaba indo embora. Então, é sim. importante como essa forma de lidar com a ferida não é algo que vai resolver o teu problema. Essa criança lá na infância que tem a ferida do abandono, às vezes as pessoas acham que a ferida do abandono é porque ela foi abandonada, o pai foi embora, a mãe foi embora, e não. Às vezes nasce um irmãozinho bem perto ali, né, de você ainda ser uma criança que depende muito da mãe, e aí essa atenção dela é voltada para essa criança, ou a criança nasce, por exemplo, com uma deficiência ou com uma problemática. Eu tenho uma paciente que tem a ferida e ela tem um irmão que nasceu depois dela, e esse irmão tem um problema de saúde que demandou muitos cuidados da mãe. E aí o que acontece? Quando a mãe dedica esse tempo em excesso para esse outro filho, de alguma forma essa criança se sente abandonada. Então, o abandono, ele não é só um abandono físico, no sentido de, foi embora, me abandonou. Sim. Não! Às vezes a pessoa, ela tá ali e às vezes ela também não se conecta emocionalmente com essa criança. Ela tá lá, um exemplo de hoje. Muitas crianças hoje estão desenvolvendo a ferida do abandono, sabe por quê? Por causa do bendito celular. Por quê? A mãe tá ali sentada e aí tá a criança lá e ela não recebe atenção nenhuma. Então, ela não se conecta emocionalmente com essa criança. Então, isso também gera na criança uma sensação de abandono. A desconexão. Atenção, mães. As mães precisam muito ouvir isso, porque é o que acontece, mães e pais, acontece muito, 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 muito. Então, é um erro que nós cometemos muito, né? É de estarmos muito conectados no online e muitas vezes a gente falha nesse presencial. Falha. E aí isso pode também gerar. É óbvio que isso precisa ser algo mais contínuo e excessivamente. Não é uma coisa assim, eu tô aqui, né? E depois eu dou atenção. Não, não é. Não tô falando disso. Eu tô falando de a criança passa o dia inteiro
lá com você e o dia inteiro você está conectado na televisão, ou está conectado no celular, ou está assistindo série. Você completamente abandona afetivamente essa criança. E aí essa criança, ela vai crescer querendo preencher essa lacuna emocional. Essa criança, ela vai ter um vazio e ela vai crescer querendo preencher essa lacuna. Olha só que interessante. Como é que essa criança lá na infância ela vai fazer para ela ter essa atenção? Ela vai começar a dizer, eu não sei fazer isso. Ela vai começar a chamar a atenção dessa mãe e desse pai para que eles possam olhar para ela, para que eles possam voltar a atenção para ela. Então, ela vai fazer de tudo para chamar a atenção. Para chamar a atenção. Fazer um monte de coisas para agradar. Ela vai tentar agradar o tempo todo esse pai ou essa mãe para que essa pessoa retribua ela emocionalmente com um abraço, com obrigada, com elogio, com uma atenção. E ela vai crescendo. É isso que vai moldando essa máscara que a gente chama de uma personalidade específica para cada ferida. Então, essa criança ela vai crescendo nesse mecanismo, agradando o tempo todo, fazendo tudo que essa pessoa gosta para ela poder receber as migalhas da atenção, do afeto e do amor que ela deveria receber gratuitamente. E aí ela cresce com esse mecanismo, ela cresce com esse padrão, e lá na vida adulta dela, o que ela vai fazer? Ela vai pensar que para ela se manter num relacionamento, ela tem que fazer tudo o que o marido quer, tudo que a mulher quer, que tem que agradar o tempo todo, que tem que fazer tudo que essa pessoa gosta, que tem que se submeter a coisas que ela não gostaria de se submeter, mas ela vai se submeter porque senão ela vai ser abandonada. Então, essa pessoa ela vai criar um padrão de pensamento, ela vai criar um padrão de comportamento para não passar pelo abandono. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Olha só, padrões de pensamento de quem tem a ferida do abandono. As pessoas vão me deixar eventualmente, elas sempre pensam que alguma coisa que ela fizer de errado, a pessoa vai abandonar ela, vai deixar ela, vai parar de ser amiga dela. Ela sempre pensa isso. Eu não sou digno de amor ou de cuidados. Essa pessoa tem uma sensação de ser indigna de amor muito grande. Ela não se acha digna de ser amada. Se eu me apegar muito a alguém, eles vão me abandonar. E muitas vezes o mecanismo de defesa dela é não se apegar a ninguém. Então, tem pessoas que usam essa estratégia para elas não sofrerem o abandono. Ou elas terminam uma relação antes de a relação acabar. Tem pessoas que têm a ferida do abandono que quando elas estão no relacionamento, quando começa a entrar em conflito ou em crise, ela rapidamente acaba a relação, porque ela tem tanto medo que o outro faça isso com ela, que ela acaba se antecipando para ela não sofrer em ser abandonada. Então, ela prefere abandonar do que ela ser abandonada. Tem gente que nem começa uma relação com medo já de ser abandonada, por achar que a pessoa é muito para ela e que essa pessoa em algum momento vai abandonar ela. Então ela tem um medo muito grande do abandono, mas quando ela entra nessa relação, ela vai tentar agradar de todas as formas e fazer de tudo para que essa relação se mantenha. Por isso que muitas vezes ela se submete a relacionamentos abusivos. Por isso que muitas vezes ela se submete a coisas que ser humano nenhum deveria se submeter. Mas o medo e o sofrimento do abandono para ela é algo tão insuportável que ela prefere ficar naquilo que é insuportável do que suportar algo que para ela, né, não é suportável. Daí eu coloquei aqui alguns exemplos. Preciso fazer tudo o que ele gosta para que ele esteja sempre comigo e não me abandone. Daí, olha só, uma situação aqui. O marido saiu, foi para academia. A mulher que tem a ferida do abandono, ela é muito insegura. E aí, o que ela vai pensar? Eu preciso ir junto, eu preciso fazer academia. Porque se ele for sozinho, ele pode encontrar alguém mais interessante do que eu e me abandonar. Então, bem assim, pessoal. Por isso que ela é dependente, que ela quer estar o tempo todo cercando essa pessoa de todos os lados
para que essa pessoa não encontre nada mais interessante do que ela e acabe abandonando ela. Então, ela tem esse medo, só que isso acaba sufocando o relacionamento. A pessoa, ela se sente, às vezes, tão sufocada que ela não consegue respirar, ela não tem um tempo para ela, e isso é muito importante. A gente ter um tempo para a gente, nossa intimidade, a nossa privacidade, isso é muito importante, né? Então, isso é algo que precisa ser muito trabalhado. E aí eu coloquei aqui, ó, qual o problema desses pensamentos, Regiane? Qual é o problema da pessoa ter esses tipos de pensamento? Eu tive esse tipo de pensamento a minha vida inteira e para mim não é um problema. Eu vou dizer para você, talvez para você não seja, mas para quem convive com você pode estar sendo um grande problema. Para quem trabalha com você pode estar sendo um grande problema. Às vezes a gente tem pessoas que a gente tem que pisar em ovos, de tão problemática que a pessoa é, que a gente tem medo até de falar uma coisa e como que essa pessoa vai reagir, porque ela tem um descontrole emocional tão grande que a gente, né, quer estar em qualquer lugar, menos perto dela. Então, a ideia é que a gente possa observar esses pensamentos, trabalhar eles para viver de uma forma muito melhor as nossas relações. Daí eu coloquei aqui, ó, olha o que Jó ele falou lá em Jó 3:25. Ele falou bem assim: aquilo que eu mais temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Jó tinha muito medo que acontecesse tudo que aconteceu com ele, porque ele está falando aqui que tudo que ele tinha medo aconteceu com ele. As feridas emocionais, elas geram um padrão de pensamento na gente que nos traz temores, que nos traz medo, que nos traz ansiedade. E esses temores, esses medos, essa ansiedade, ela acaba atraindo para a nossa vida essas situações. Como, Regiane, acabei de dar exemplo para você. Se você tem muito medo de perder uma pessoa, né, por conta da ferida do abandono, e você acaba sufocando essa pessoa com excesso de atenção, né, com o tempo todo do lado dela, porque você tem medo de ser abandonada, você vai acabar gerando esse abandono. Então, aquilo que você tem muito medo vai acabar acontecendo. Você vai acabar fazendo com que isso aconteça. Contribuindo, né? Porque... Ou induzindo, exatamente. Então, assim, nossos pensamentos regem a nossa vida. Lembra do versículo que a gente tirou como base? Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4:23. A nossa vida, ela é direcionada pelos nossos pensamentos. Aquilo que a gente pensa, a gente torna realidade. Porque a gente foca tanto naquilo que a gente vai em busca daquilo. E aí eu coloquei... É verdade. Como é que a gente faz então, Regiane, para a gente resolver esse problema? Eu acabei de identificar aqui um monte de pensamento que eu tenho. Como é que eu vou fazer para resolver esse problema? Ok, vamos lá. Eu vou falar aqui somente de um passo, porque são 5 passos que a gente trabalha a cura das feridas, porque o ideal é que a pessoa identifique qual é a sua ferida e cure a sua ferida. Mas como o nosso tempo ele é pouco, né, e o nosso tema ele é específico sobre pensamentos, eu não vou falar de todos os passos da cura. Mas vou trazer um passo que é já assim muito bom para você começar a trabalhar. Então, olha só, a cura ela é um processo, como eu falei, de 5 passos, e a gente pode começar a trabalhar renovando a nossa mente, trabalhando os nossos pensamentos. Amém. Lá em Romanos 12:2, fala bem assim, ó: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele fala que a nossa vida é transformada, Rose, pela mudança do nosso entendimento. A gente precisa mudar os nossos pensamentos para que a gente possa mudar a nossa vida. E aqui, ó, é a chave de ouro para a gente mudar, transformar essas situações.
E aí, olha só, como é que eu faço, Regiane, para renovar minha mente? Primeira coisa que você vai fazer é a autoconsciência. Você precisa ter consciência de como é que é o teu mecanismo de relacionamento. Eu dei várias dicas aqui de cada uma das feridas. Lá no meu Insta tem vários posts lá bem para trás falando sobre as características de cada ferida. Então eu preciso aprender a identificar em mim qual é a minha ferida. Quais são os meus pensamentos disfuncionais? Quais são os comportamentos que eu tenho que não estão sendo muito bons para esses relacionamentos, seja no meu contexto de trabalho, seja na minha igreja, seja na minha casa, seja comigo mesma, né? Então, assim, quais são esses pensamentos? Eu preciso ter consciência, né? Então, eu coloquei aqui, identificar os pensamentos disfuncionais. Segundo ponto, questione e desafie a validade desses pensamentos. Nem tudo que a gente pensa é verdade, nem tudo que a gente pensa é real, então questione. Ai, se o meu marido vai para academia, eu tenho que ir com ele, porque senão ele vai encontrar alguém interessante lá e vai me abandonar. Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Poxa vida, né? Assim, para eu pensar isso, eu tenho que me desvalorizar muito. Sim. Eu tenho que pensar assim, gente, eu não tenho que ter medo disso. Meu marido, ele pode ir para academia, assim como eu posso ir para academia. Por quê? Porque o meu marido está casado comigo, porque ele me ama, porque ele, né, vê algo em mim que faz que ele continue casado comigo, assim como eu a ele. Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar assim, não. Eu não tenho que ter esse medo. Eu tenho que ter a segurança de que eu sou uma mulher suficiente para ele. E que se ele me escolheu é porque eu tenho algo que outras mulheres não têm. E isso, né, é suficiente. Então, assim, eu preciso começar a trabalhar a minha autoestima para eu poder me sentir segura de que eu não sou uma pessoa descartável, de que eu não sou uma pessoa que a qualquer pessoa que aparecer é melhor do que eu. Então já começo a trabalhar a minha autoestima também aqui, né? Então eu tenho tudo que eu pensar, eu tenho que questionar a validade, a realidade desse pensamento que eu estou tendo. Reestruturação cognitiva substitua esses pensamentos disfuncionais por pensamentos mais realistas, mais equilibrados. Então, você vai identificar o pensamento, você vai questionar esse pensamento e agora você vai substituir. A gente chama isso de reestruturação cognitiva. Então, a gente vai reestruturar um novo perfil, um novo padrão, uma nova forma de pensar. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer isso. Na clínica, a gente usa uma tabela de registro de pensamento disfuncional, onde a pessoa ela registra, né, diariamente todos os pensamentos, emoções, sentimentos, comportamentos, e ela faz essa reestruturação cognitiva trazendo novos pensamentos. Mas aí na tua vida prática, olha só, vou dar aqui algumas dicas que eu coloquei. Eu coloquei, por exemplo, meditação guiada. Dentro do meio, por exemplo, evangélico, as pessoas elas têm um preconceito muito grande com a meditação. Mas eu já vou dar aqui uma dica. Tem a pastora Jordana Cantarelli, que ela também é psicóloga e também é neuropsicóloga, e ela trabalha com meditação guiada cristã. Então, quem não quer usar uma outra meditação, né? Tudo bem, e é válido sim se preocupar com isso, né? São os seus princípios. São os seus valores. Então, você tem que se preocupar com isso, sim. Mas hoje nós temos disponível meditação guiada para trabalhar reprogramação mental dentro desse princípio cristão. Então, a pastora Jordana Cantarelli, no YouTube dela, ela disponibiliza lá várias meditações guiadas para trabalhar. Por quê? Olha só. Se a gente cresceu, a gente estruturou a nossa mente para pensar aqueles pensamentos disfuncionais, o que acontece? A gente criou um caminho neural, ou seja, uma resposta automática para cada estímulo que eu recebo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui desse exemplo que eu estou dando o tempo todo. O meu marido ele sai de casa para trabalhar.
Se ele sai, e aí eu começo a ficar nervosa, porque no trabalho dele, conhece outras pessoas, ele pode... Então, assim, o medo do abandono, o que acontece? Nesse momento, eu automaticamente, a saída dele disparou em mim um gatilho emocional que abriu uma janela traumática de abandono. E qual é o meu caminho automático? Eu automaticamente começo a pensar nessas coisas. Então, é como se eu tivesse uma caixinha guardada todos esses pensamentos que toda vez que o meu marido faz algo, eu acesso essa caixinha o tempo todo. Eu criei um caminho neural para ir direto para essa caixinha. Eu preciso criar um outro caminho, um novo caminho de uma caixinha de pensamento funcional, de uma caixinha de pensamento que condiz com a realidade, que traz a minha vida para um outro rumo, para um outro tipo de relacionamento, que é um relacionamento mais saudável. Então, eu vou começar a programar minha mente para pensar dessa forma. Por isso que a meditação guiada e as autoafirmações positivas, elas são eficazes. Porque ela grava essa meditação na primeira pessoa. Por exemplo, ela fala bem assim: eu sou uma pessoa segura, eu sou forte, eu sou corajosa, eu tenho uma excelente autoestima. Então ela fala o cérebro ele não distingue no momento que você está ouvindo se é você ou se é outra pessoa que está falando. Quando você ouve, o cérebro interessante. Está falando aquilo e ele começa a gravar aquilo no cérebro. Todos os estímulos que a gente recebe está sendo gravado no nosso cérebro. Sendo gravado, olha só. E está sendo feito um novo caminho. Então, o que acontece? Se todos os dias eu escuto essa meditação, eu reprogramo o meu pensamento, eu crio um novo caminho. Então, o que vai acontecer? Toda vez que disparar um gatilho em mim, que pode abrir uma janela traumática, que pode abrir ali uma ferida, né? Eu automaticamente, se eu automatizei o pensamento diferente, eu não vou mais acessar aquilo ali. Aquilo vai continuar ali? Vai. Mas eu vou escolher caminhar outro caminho e traçar uma nova rota. E a partir desse momento eu começo a transformar a minha vida, a minha história. Então, eu preciso me dedicar para que isso aconteça. Olha que interessante que a palavra fala lá em Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o prazer dele é na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Ele está falando sobre meditar na palavra. Então, quando eu leio, rapidinho, quando eu leio a Bíblia, eu medito, eu não só leio, só passo pelo versículo. Quando eu medito, quando eu paro, penso, trago aquilo para minha vida, eu estou criando um novo caminho para pensar de uma forma diferente. E se eu faço isso de dia e de noite, eu estou reprogramando a minha mente. E é por isso que lá em Romanos 12:2, a gente vai ver: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente renova a nossa mente com novos pensamentos. Pode falar. Irmã, então, e você falando, me veio aquela passagem de Josué e os espias. Eles tinham a promessa, enfrentaram tudo aquilo no deserto, né? Assim que chegou, que foram ver a terra, né? Perfeito. E foram 10 espias. Irmã, olha para você ver. Isso não é de hoje, né? Desde lá de trás. Quer dizer, 8. Irmãs, não, muito, mais que metade, 8. Voltaram, o que eles falaram? Olha, lá tem gigante e nós nos vimos como gafanhotos. Eles se viram assim. Então, quer dizer, a mente deles. Mas, como a irmã acabou de falar, Josué e Caleb já tinham a mente renovada, porque eles já acreditavam no que Deus falou. Então, eles falaram, não interessa que eles são grandes, que eles são gigantes, a promessa é nossa, a terra já é nossa. E o que aconteceu? Eu acho mais linda, Caleb
Caleb já não era tão jovem quanto Josué, e ele disse, pegou a parte mais difícil. Ele disse: olha, eu me sinto como ele se via valente. E ele conquistou ele, Josué e Caleb. Sim. E Caleb, olha só, olha, então assim, é como a irmã falou, é a nossa mente, meu Deus, e irmã, e você passando tudo isso, olha só como é que nós estamos, é o que mais vemos nesse tempo. Olha, irmã, eu trabalho com mulheres, com jovens, irmã, não tem noção, por isso que eu falei, Senhor, eu preciso ajudar eles de alguma forma. Irmã, é fogo, o que a mente pode fazer. A nossa mente, ela tem o poder de salvar e destruir uma vida. Quando você fala dessa situação lá, é interessante que Deus, ele permitiu que o povo ficasse 40 anos no deserto para que eles tivessem a oportunidade de renovar a mente. Olha só, esse povo, eles tiveram várias oportunidades de mudar o pensamento deles, desde o Egito, porque eles viram milagres e maravilhas acontecendo. Olha só, eles saíram do Egito, de um povo com guerreiros fortes, com carros de guerra, sabe? Com homens capacitados. Eles saíram de lá com esse povo aí vindo atrás deles e o mar se abrindo. E Deus fazendo um milagre acontecer. O mar se abrir para eles, né, serem salvos. E aí chega lá, eles veem esses homens, eles veem os gigantes. E aí o que eles pensam? A gente vai ser destruído. Se viram como gafanhoto. Não era nem menor, um pouquinho menor, entendeu? Assim, pô, ele é alto, mas tudo bem, o cara tem 3 metros, eu tenho 2. Vamos lá, né? Também não são tão, mas como gafanhoto. É inseto. É inseto. Eles se viram como inseto. Quer dizer, inseto para o gigante podia ser esmagado e pronto. Agora, Josué e Caleb já tiveram outras atitudes. Né? O pensamento dele, não. Sabe o que é mais, né? Sabe qual é a chave assim que eu olho e falo, Jesus amado? Deus, ele tem promessas. Ele fala que o melhor dessa terra é para os seus filhos. Mas, querida, sabe por que a maioria, e eu vou falar a maioria porque a gente tem um número de 8 contra 2 aí, tá? Sim. E esse número de 8 contra 2, ele não é um número em vão, ele é um número real que a maioria das pessoas, elas não conseguem alcançar a dimensão disso que a gente está falando agora. Mas muitas vezes elas não conseguem vencer e colocar em prática. Nós temos o melhor dessa terra para nós acessarmos. Mas se a nossa mente ela não é renovada, nós não vamos conseguir, porque a nossa vida ela é dirigida pelos nossos pensamentos. Se eu penso que as riquezas de Deus não são para mim, não, isso aí é pro cantor famoso, pro pregador famoso, não, é para todos nós. É para todos nós, mas será mesmo que Deus ele é um Deus que ele abençoa uns e outros não? Não. E é interessante que ele até fala assim, olha, por que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Porque o chamado de Deus é para todos, mas poucos vão se permitir viver esse chamado, porque para viver o chamado você precisa renovar a sua mente, você precisa confiar. Sim. Olha só. Senão você desiste. 10 homens foram lá espiar a terra. 10 homens foram chamados. Mas quem foi escolhido? 2. Por quê? 2. Os 2 acreditaram na promessa. A gente precisa acreditar no que a Bíblia fala que está à nossa disposição. A gente precisa acreditar nas promessas de Deus para a nossa vida. Não somente acreditar, a gente precisa caminhar em direção a essa promessa. A gente precisa se mover em direção a essa promessa. Então, eu preciso acordar todos os dias renovando a minha mente. Daí, eu acho interessante que em relação a renovar a mente, que as pessoas
falam, até em púlpito, né? Ah, porque a palavra do Senhor se renova a cada dia. Não, a palavra não se renova, é a nossa mente que se renova. A Se palavra renova, medita, né? ela é imutável. É a nossa mente que se renova a cada dia. É as misericórdias do Senhor que se renovam a cada dia. As A palavra de Deus, nossas forças, né? ela é a Deus mesma. renova nossas forças através da nossa mente, meditação, é isso mesmo. A palavra de Deus, ela está ali. Ela vai ser sempre a mesma. Mas a nossa mente, quando é impactada com ela, ela é renovada. Todos os dias a nossa mente ela é renovada pela palavra. Todos os dias. Toda vez que eu leio o mesmo versículo, Deus renova a minha mente e me mostra um entendimento diferente acerca daquilo. Então, a nossa mente é renovada. As misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã. Então, a palavra, ela é a maior fonte de renovação da nossa mente. E aí eu venho aqui, ó, renovar é trazer algo novo e jogar o velho fora. Lembra quando Jesus ele fala que ele fala que você não pode colocar vinho novo em odre velho? Odre velho, o que que é? É uma vasilha, antigamente se usava muito de couro, aonde se colocava o vinho e aí ele passa por um processo de fermentação. Esse odre, por ele ser de couro, o processo de fermentação que passa dentro dele estica aquele couro até o máximo que ele pode. E aí, depois que é tirado o vinho, aquele couro ele não serve mais para colocar um vinho novo. Por quê? Porque ele já passou pelo processo de fermentação, já foi esticado. Se ele colocar um vinho novo ali, ele vai passar novamente pelo processo de fermentação e aquele odre vai estourar. E quando ele estourar, ele vai se rasgar, se romper e o vinho vai ser estragado e o odre vai ser estragado. Perder. O que ele diz com isso? Por que ele falou isso se referindo aos fariseus, aos mestres da lei? Porque a mente deles não conseguia ser renovada com a boa nova de Jesus. Quando Jesus vem, ele traz uma boa nova, uma boa notícia para renovar a nossa vida, para renovar a nossa mente. E o que acontece? Esses homens continuam com a sua mente cauterizada com o que foi usado por um tempo, por uma época. Assim como o odre foi usado por uma fermentação, por um tempo, por uma época. E aí Jesus ele vem com um novo, e o novo, eles não são capazes de suportar o novo. Né? Então, a gente precisa entender que a nossa mente ela precisa ser renovada. Quando eu renovo a minha mente, eu não fico ansiosa. Quando eu renovo a minha mente, o medo vai embora. Quando eu renovo a minha mente, a injustiça ela vai embora. Por quê? Olha só, a palavra fala, não andeis ansiosos. A palavra fala, seja forte e corajoso. A palavra fala que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, a palavra ela tem uma resposta e uma solução para todos os nossos problemas, para os nossos medos, para as nossas ansiedades. Então, quando eu leio a palavra, eu renovo a minha mente, a minha vida é automaticamente transformada. E aí, só para a gente finalizar, que eu cheguei no último ponto aqui, fala bem assim, ó, voltou tudo aqui, deixa eu vir para cá. Eu botei um versículo aqui, que esse versículo, ele vem com algo assim maravilhoso, maravilhoso mesmo. Ele fala bem assim, ó, deixa eu voltar aqui para o final. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo o seu proceder segundo o fruto das suas ações. O que ele está falando aqui? Ele está falando que o nosso coração ele é enganoso. O que a gente traz isso para a nossa prática, para isso aqui que a gente acabou de falar? As nossas emoções, elas enganam os nossos pensamentos. Quando ele fala aqui de coração,
ele está falando de emoção. Então, quando eu penso em algo, eu sou levada para uma emoção. E essa emoção, ela pode me fazer pensar cada vez mais coisas. Ele está falando justamente aqui que o coração ele é enganoso mais do que todas as coisas. Nós não podemos ouvir o tempo todo o que as nossas emoções, o que o nosso coração está falando, porque ele é enganoso. E aí ele fala assim, ó, que Deus ele esquadrinha o nosso coração. E ele prova, né, o nosso proceder segundo o fruto das nossas ações. Por que ele está falando isso? Porque o nosso coração, as nossas emoções, desculpa, já estou ficando com a garganta seca para falar. O nosso coração, as nossas emoções, eles são enganosos, eles podem nos levar para caminhos tortuosos. Eles podem nos levar para distante do propósito de Deus. Eles podem nos levar para um caminho que não é aquilo que Deus sonhou. E aí ele fala que ele esquadrinha o nosso coração e ele prova, né, o nosso proceder de acordo com as nossas ações, porque o nosso coração nos leva a agir de determinada forma. Então, por isso que a gente precisa hoje começar imediatamente a trabalhar os nossos pensamentos. Então, entrem lá, né? Comecem a fazer as meditações guiadas, comece a identificar as suas feridas, o seu padrão disfuncional de pensamento, né? As oscilações emocionais. Comece a trabalhar isso para que Deus ele cumpra o propósito dele na tua vida, para que você viva a plenitude do propósito de Deus na tua vida. Eu quero te agradecer por essa live maravilhosa. Tenho certeza que muita gente aí foi alcançada com essa live e muita gente ainda vai ser alcançada. Ainda vai ser alcançado. Vou salvar aqui. Eu só não sei como eu passo para você depois. Eu vou tentar salvar também. Não sei se eu consigo salvar aqui. Mas se salvar aqui, daí você pode depois, não sei se tem como botar, né? Tipo, marcar ou fazer um colaborativo. E eu quero agradecer cada pessoa que esteve com a gente aqui, né, nesse período aí de 1h09. Eu desejo muito que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus cumpra o propósito que Ele tem para cada um de vocês, que vocês tenham a sua mente renovada e que vocês vivam o melhor de Deus nos relacionamentos, na sua vida, no seu propósito, que o melhor de Deus venha sobre a tua vida nessa terra ainda. Amém? Amém. Eu quero agradecer a você também, viu? Deus te abençoe. Obrigada, viu? E a todos que ficou com a gente aí. Tchau. A paz.